Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mega revisão, questões de matemática e raciocínio lógico da banca INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. Concurso Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul. Inscrições já foram encerradas. Provas serão aplicadas no dia 18 de janeiro e 25 de janeiro de 2026. Cliquem na descrição desta videoaula, links para o download de provas recentes da banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca INEPAM. Vejam algumas informações das provas que serão realizadas nos dias 18 e 25 de janeiro. Todos os empregos públicos, os conteúdos serão português, 10 questões, matemática, 5 questões, conhecimentos específicos, 15. A duração da prova será de 2 horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de resposta. Lembrando a todos que, conforme edital, foram 929 inscrições. Vejam as datas das provas. As provas do primeiro período, segundo período, terceiro período, cargos de assistente social, fiscal de renda e tributos, professor de desenvolvimento infantil, psicólogo, professor de educação infantil, agente comunitário de saúde, motorista 1, pedreiro 1, secretário de escola. As provas serão no dia 18 de janeiro de 2026. As provas do quarto período, quinto período, sexto período, cargos de escriturário, mecânico 1, operador de máquinas, recepcionista, serviços gerais, monitor escolar, serão realizadas no dia 25 de janeiro de 2026. Então, vamos para a mega revisão das questões de matemática e de raciocínio lógico. Questão número 11. Thelma comprou uma fantasia para seu filho e pagou R$ 126,72, com um desconto de 12%. Qual o valor da fantasia sem o desconto? Esta questão é uma questão recorrente em concursos públicos de todas as bancas. Então, vejam. Se Thelma pagou R$ 126,72 com um desconto de 12%, significa que, em porcentagem, ela pagou 100% menos 12%, que dá exatamente 88%. Ou seja, R$ 126,72 correspondem a 88%. Se eu chamar de X o valor da fantasia, sem o desconto, nós temos então, lembrando que 88% é 88 centésimos, que é equivalente a 0,88, conhecido como 88 centavos. Portanto, temos 0,88x, que é o preço da fantasia X aqui, é o preço da fantasia sem o desconto. Isso aqui é igual a R$ 126,72. Portanto, a fantasia custou R$ 126,72 dividido por 0,88. Fazendo essa divisão aqui, encontramos exatamente R$ 144, que é o preço da fantasia de Thelma para o filho sem o desconto. Letra B. Questão número 12. Os 3 sextos anos de uma escola possuem 33 alunos, 40 alunos e 32 alunos. Qual é a média de alunos por sala? Questão também recorrente, principalmente da banca INEPAM. Vejam,
Média aritmética é a soma das variáveis dividido por, no caso, 3 classes. Então, nós temos 33 alunos na primeira sala, 40 alunos na segunda sala, mais 32 dividido por 3 salas. Somando isso aqui, nós temos 105 alunos. Dividido por 3 classes, temos exatamente a média de 35 alunos por classe. Letra D. Questão 13. Davi finalizou um trabalho hoje, que começou ontem. Se ontem ele fez 3/4, hoje ele fez, basta simplesmente calcular o complemento. Então, veja, ontem ele fez 3/4 do trabalho. Hoje, então já cancelamos o 4/3, uma vez que aqui o denominador aqui é 4, então o resultado tem que ter denominador 4. Então, eliminamos a B e eliminamos a C. Para calcular, o que falta vai ser o inteiro trabalho todo menos 3/4. Tira o mínimo, que é 4, fica 4 menos 3, 1/4. Se é 1/4, já elimino também a D. Efetuando essa divisão aqui, eu obtenho 0,25. Portanto, se eu multiplicar por 100, eu também já elimino essa alternativa. Portanto, se eu multiplicar por 100, eu transformo em porcentagem. 0,25 vezes 100, 25%, letra E. 14. Também questão recorrente em concursos públicos. Numa sorveteria, a cada 2 dias, o sorvete de chocolate é fabricado. A cada 7 dias, o sorvete de nata é fabricado. E o sorvete de mirtilo é a cada 6 dias. Hoje, esses 3 sabores de sorvete foram fabricados. Daqui, quanto tempo os 3 sabores serão fabricados? Essa pergunta aqui, após quanto tempo, lembra exatamente o mínimo múltiplo comum desses números aqui, 2, 6 e 7. Então, para obter o tempo que os 3 sabores serão novamente fabricados juntos, é exatamente o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo de 2, 6 e 7. Fazendo pela divisão simultânea pelos primos, divido primeiramente por 2, vai dar 1, 3 e 7. Divido por 3, vai dar 1, 1, 7. Agora, divido por 7, vai dar 1, 1. Então, o mínimo múltiplo comum, que representa os dias que serão fabricados os 3 sabores juntos, é exatamente 2 vezes 3, 6, multiplicado por 7, 42 dias. 42 dias não tem essa alternativa aqui. Aqui tem... Opa, desculpa aqui. Aqui tem exatamente 40 dias, está eliminado. 42 dias representa o quê? Um mês, que é 30 dias, mais 12 dias. Letra C. Questão tranquila. Questão número 11. Simplificando e racionalizando 21 sobre raiz quadrada de 612, nós temos. Então, vejam, para racionalizar, primeiro nós vamos simplificar o denominador raiz quadrada de 612, efetuando a fatoração com números primos. Então, 612 é divisível por 2, dá 306. Continuamos dividindo por 2, 153.
Agora dividimos por 3. Dá 51, dividimos por 3, 17. É número primo, divide por 17. Então, 612 em forma de potência é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 17. Então, vejam. Como aparece 17, já eliminamos a alternativa C e a letra E. Ou seja, raiz quadrada de 612 é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 17. Esses dois fatores que têm expoente 2, eles saem fora da raiz multiplicando. Então, fica 2 vezes 3, 6 vezes raiz quadrada de 17. Então, substituindo na fração, eu tenho 21 sobre 6 raiz de 17. Agora vamos racionalizar. Antes podemos simplificar o 6 e o 21, dividindo por 3 e por 3. Então, vai dar 7 sobre 2 raiz quadrada de 17. Agora vamos racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo, por raiz quadrada de 17. Temos 7 raiz quadrada de 17 dividido por 2 raiz de 17 vezes raiz de 17. Isso aqui, multiplicando, dá raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado. Então, fica assim, 7 raiz quadrada de 17 sobre 2 raiz quadrada de 17 ao quadrado. Como eu tenho aqui raiz quadrada e 17 ao quadrado, a raiz some. Então, fica 2 vezes 17, que dá 34 no denominador. Portanto, 7 raiz quadrada de 17 dividido por 34, que é exatamente a letra A. Questão número 12. Assinale a alternativa cuja fração não equivale a uma dízima periódica. Ou vocês fazem a divisão ou faz uma regrinha. Quando o denominador é 9, 9, 3, 7, é sempre número, uma dízima periódica. A divisão não dá exata. Então, por exemplo, 15 dividido por 9 dá 1,6666 e aparece um 7, depois repete tudo de novo. Então, isto aqui é uma dízima periódica. 14 sexto dividindo também dá uma dízima periódica, ou seja, a partir de um certo momento, os dígitos começam a repetir. Então, está excluído o item A, o item B. Agora, quando divido por 5, dá exato. 17 dividido por 5 dá 3 inteiros e 4 décimos, uma decimal exata. Portanto, esse número aqui não é uma dízima periódica. Letra C. Questão número 13. Kleber demora todos os dias exatamente 13 minutos para tomar banho. Ao longo de 31 dias, quanto tempo Kleber utilizou tomando banho? Considere que Kleber toma apenas um banho por dia. Então, questão, basta multiplicar tempo vezes dias. Um banho por dia gasta 13 minutos. Portanto, 31 banhos, 31 vezes 13, que dá exatamente 403 minutos, que vai ser exatamente 6 horas e alguns minutos, com certeza. Então, o que eu tenho? Dividindo 403 por 60 minutos, eu tenho a quantidade de horas, que dá exatamente 6 horas. 6 horas é 360 minutos. Portanto, se eu tenho 403 minutos, eu tenho 360 minutos, que é 6 horas,
mais 43 minutos, letra D. Questão número 14. Dos 33 lápis de Maria Clara, apenas, então tem um total de 33 lápis, apenas 6 estão com grafite quebrado. Ao pegar um lápis de Maria Clara de forma aleatória, qual é a probabilidade de pegar um lápis com o grafite quebrado? Então, veja, eu tenho os dados todos explicitados. Total de lápis, 6 grafite quebrado. Portanto, a probabilidade de um evento, sabemos que são os casos favoráveis dividido pelo total. No caso aqui, os casos favoráveis são o número de lápis com grafite quebrado, 6. E o total, 33. Portanto, 6, 33 avos. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, aquela regrinha que nós falamos. Dividindo isso aqui, eu tenho 0,18, 18, 18, infinitas casas decimais. Como o exercício está em forma de porcentagem, multiplicamos por 100. 0,18, 18 vezes 100 dá aproximadamente 18,18%, letra B. Nós vamos colocar ao lado da questão sempre o item relacionado. Questão número 1, item juros simples. Se o capital de uma aplicação sob regime de juros simples é de R$ 4.500 e o valor dos juros obtidos em um mês é de R$ 270, qual foi o valor da taxa mensal aplicada? Então, lembrando a todos que o conteúdo da banca somente solicita juros simples. Então, vejam, o capital de 4.500 aplicado durante um mês, o tempo é 1, rendeu juros de R$ 270. A pergunta é, qual é a taxa mensal? Então, vamos lá. Juros é o capital multiplicado pela taxa vezes o tempo. Substituindo aqui, eu tenho capital 4.500 vezes a taxa mensal I sobre 100. Colocando na forma de fração, o cálculo final já dá em forma de porcentagem, vezes o tempo, que é um mês, igual a R$ 270. Cortando esses dois zeros do 100, dois zeros do 4.500, eu tenho 45 vezes I vezes 1, 45 vezes a taxa, igual a R$ 270. Portanto, a taxa mensal, 270 dividido por 45. Efetuando essa divisão, encontramos exatamente a taxa mensal de 6% ao mês. Letra B. Questão número 2. Item, sistema de medidas. Item importantíssimo, sempre aparecendo na banca INEPAM. Além de medida de tempo, nós temos medida de comprimento, medida de área, medida de volume. Portanto, dá uma olhadinha que é muito importante. Marina corre durante 2 horas e 17 minutos todos os dias. Ao longo de uma quinzena, que é 15 dias, quanto tempo Marina terá corrido? Então, vejam, eu vou trabalhar com o tempo de Marina em horas e minutos. Depois nós transformamos em horas e minutos. Então, vejam, em um dia ela corre 2 horas e 17 minutos. Portanto, em uma quinzena, que representa 15 dias, ela correrá 15 dias vezes 2 horas e 17 minutos. 15 vezes 2, 30 horas. 15 vezes 17 minutos, 255 minutos. Logicamente, não tem essa alternativa, uma vez que 255 minutos tem algumas horas e alguns minutos. Então, vejam, cada 60 minutos, 1 hora.
Portanto, em 255 eu tenho 4 horas, que é exatamente 240 minutos, mais 15 minutos. Portanto, o tempo que Marina corre em uma quinzena vai ser 30 horas mais 4 horas e 15 minutos. Podemos somar a unidade horas com horas, 34 horas e 15 minutos, representado pela letra B. 17. Considere que 20% de A é o mesmo que 50% de B. Além disso, B equivale ou é igual a x% de A. Quanto equivale x? Vamos lá. Primeira informação, 20% de A é igual a 50% de B. Então, tenho a seguinte igualdade. 20% de A é igual a 50% de B. Corta o 100, então ficou 20A igual a 50B. Não vou simplificar aqui. Tenho uma informação. B é igual a x% de A. Então, vou escrever assim, B, x% de A. E eu vou substituir aqui, ó. Então, fica assim, 20A igual 50 vezes x% de A. Posso simplificar esse A com esse A, esse zero com esse zero, e vou passar esses 10 multiplicando para cá. Então, tenho 20 vezes 10 é igual a 5x. 5x igual a 200, x igual a 200 dividido por 5, x igual a 40. Letra B. Letra A. 18. Joana conta diariamente a quantidade de alunos de uma sala de aula de segunda a sexta. Em 2 semanas, ela obteve os seguintes números: 29 alunos, 32 alunos, 37, 28 e assim sucessivamente durante 2 semanas, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 dias letivos. Qual é a moda? Questão importante de estatística. Quais são os 3 conceitos que vocês têm que tomar cuidado? Média, moda e mediana. Os 3 M's da estatística, que são conceitos importantíssimos. Se tiverem dúvidas, envie nos comentários. Então, primeiro, o que é moda? De um conjunto de valores é aquele que aparece mais vezes. Então, é os dias que aparecem mais vezes. Se vocês observarem na distribuição, o 32 aparece 1, 2, 3. Então, 32 alunos aparece 3 vezes em 2 semanas. Portanto, esse valor representa o valor da moda. Letra B. Logicamente, se nós tivéssemos prestado atenção, essas 2 medidas aqui decimais estaria excluído. A moda tem que ser um número que está na distribuição. Importante, questão que sempre aparece, ou média, ou mediana, ou moda. Vamos. Questão número 3. Numa avaliação da escola, Luciano acertou 25 questões de uma prova com 40 questões. Qual é a razão entre a quantidade de erros e o total de questões de Luciano? Muita atenção. A questão está dando o número de acertos. Ele quer saber a razão entre os erros. Então, façam com atenção. Então, vejam. Total de questões, 40. Luciano acertou 25, portanto, ele errou 15. A razão entre o total de erros, que é 15, e o total de questões, que é 40, 15 40avos. Eu posso dividir isso aqui, se for em forma de índice, e colocar em forma de porcentagem, ou simplificar esta fração por 5, vai dar
em forma de fração irredutível. 15 dividido por 5 dá 3, 40 dividido por 5 dá 3 oitavos. Portanto, a razão entre o número de erros sobre o total, 3 oitavos. Se fosse a razão entre acertos, seria o complemento, 5 oitavos. Portanto, letra D. Questão número 4. Uma casa que vende bolos decidiu aumentar o quilo de cada bolo em 4,2%, passando a custar R$ 88,57. Qual o preço do quilo do bolo antes do aumento? Essa questão é uma questão recorrente em todos os concursos que solicita o item porcentagem. Então, vejam, se ele custava X, teve um aumento de 4,2, passou para 88,57, o preço do bolo vai ser menor que esse valor. Então, não precisa fazer regra de 3 simples. Pessoal, façam da seguinte forma. Se o aumento foi de 4,2 em porcentagem, este valor aqui representa quantos por cento? 100% mais 4%, 104,2%. Ou seja, esse valor em reais representa esse valor em porcentagem. Então, esse valor aqui vou colocar em forma de índice, dividindo por 100, que vai dar 104,2 dividido por 100, dá 1,042. Isso aqui é o índice. Portanto, se eu chamar de X o preço sem aumento, significa o quê? 1,042x vezes X é igual a R$ 88,57, que na realidade é o cálculo que nós fazemos no final de uma regra de 3 simples. Então, X vai ser R$ 88,57 dividido por 1,042. Tomando muito cuidado na divisão com zeros, eu tenho exatamente R$ 85. Letra C. Logicamente, aquilo que eu sempre falo. Vocês não precisam descrever todo esse palavrório aqui em cima. Vocês vão fazer exatamente a continha final. Pega o valor do principal, 88,57, coloca na chave, R$ 88,57, e vocês vão dividir por 1,042. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar exatamente R$ 85. Logicamente, isso aqui simplificando para não perder tempo. As minhas videoaulas eu sempre demoro um pouquinho mais porque estou fazendo passo a passo. Tem dúvida? Envie nos comentários. Questão número 11. A minha massa é de 88,2 quilos. Comparada à de ratinho, é 315 vezes mais, ou seja, a razão entre a minha massa e a massa de um ratinho é 315. Nessa situação, qual a massa de um ratinho? Então, questão de proporção, razão e proporção. Então, vejam, 82,2 quilogramas, vou transformar em gramas, uma vez que o ratinho pesa em gramas. Então, vejam, multiplicando 1 quilo é 1.000 gramas, multiplicando por 1.000, eu tenho que 82,2 quilogramas tem 88.200 gramas. A razão vai ser, a minha massa e a massa do ratinho é de 315 para 1, onde nós queremos saber a massa do ratinho. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, eu tenho produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 315 vezes a massa do ratinho
é igual a 88.200 vezes 1. Portanto, a massa do ratinho, o peso, vai ser 88.200 dividido por 315, que dá exatamente 280 gramas. Letra A. Aliás, letra E. Questão número 12. Laura teve um aumento de 11% em seu salário e passou a ganhar R$ 5.328. Qual o valor do salário de Laura antes do aumento? Então, vejam, se Laura teve um aumento de 11% e seu salário passou para 5.328, significa que, em porcentagem, passou para 100% mais 11%, que dá 111%. 111% em forma de decimal, dividido por 100, é 1,11. Sendo X o salário sem o aumento, que nós queremos saber, será um valor menor que 5.328. Então, nós temos exatamente essa alternativa, por exemplo, A, já podemos eliminar R$ 586,08 fora do contexto. 1,11, que é o 110%, multiplicado por X, que é o valor do salário sem aumento, é R$ 5.328. Portanto, X, R$ 5.328 dividido por 1,11. Efetuando essa divisão, eu tenho exatamente que o salário de Laura antes do aumento é de R$ 4.800, que é exatamente representado pela letra D. Questão importante recorrente da banca INEPAM. Sempre aparecem questões desse tipo, ou com aumento ou com desconto. Na realidade, vocês vão fazer o cálculo direto. Dividam o valor que está na tela por 1,11, dá o resultado sem necessidade de fazer toda essa descrição que eu fiz aqui. Correto? Não temos como errar. Questão número 5. Operações com radicais. Simplificando, raiz quadrada de 245 mais raiz quadrada de 45 dividido por raiz quadrada de 405, nós temos. Esta questão é uma questão que sempre está aparecendo. Muito cuidado, pessoal. Operações com radicais e principalmente racionalização, que nós vamos ter uma outra questão. Então, vejam, vamos primeiro simplificar cada uma desses termos. Raiz de 245. Eu vou abreviar, fazer o cálculo direto. Fatorando isso aqui, eu tenho 7 ao quadrado vezes 5. Esse 7 ao quadrado aqui, como aqui é uma raiz quadrada, ele sai fora da raiz. E o 5 permanece. Então, raiz de 245 é equivalente a 7 vezes raiz de 5. Raiz quadrada de 45 é 9 vezes 5, que é 3 ao quadrado vezes 5 dentro da raiz. Da mesma forma, tira da raiz o 3, fica 3 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 405, fatorando, dá 4 fatores 3. Então, fica 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81, vezes 5. Esses dois fatores aqui, eles saem fora da raiz. Então, fica 3 vezes 3 vezes raiz quadrada de 5. Agora, eu vou colocar os valores simplificados. Esse valor aqui é equivalente a 7 raiz quadrada de 5. Este valor aqui, 3 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 405, 9 raiz quadrada de 5. Essas duas parcelas aqui em cima eu posso somar. 7 mais 3.
10 raiz de 5, dividido por 9 raiz de 5. Posso simplificar, então vai dar quanto? 10 nonos. Muita atenção, com certeza terá uma equação de radicais na prova de domingo. Outro detalhe, pessoal, por favor, terminou a prova, se vocês conseguiram o caderno de questões, envie para o meu e-mail. Assim que tiver a prova em mãos, eu vou fazer a análise das questões de matemática e também de conhecimentos específicos. Muita atenção, pessoal. Nós temos no canal questões sobre conhecimentos específicos. Dá uma olhada. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que são assuntos que sempre está sendo cobrado. Item 6. Jorge tomou 6 xícaras de café de 40 ml cada e Vivian tomou 8 xícaras de café de 80 ml. Qual é a razão entre quantidade de café de Vivian e Jorge? Então, vejam, aqui é uma questão bem simples de sistema de medidas. Não precisa fazer nenhuma transformação, porque o café que Jorge tomou está em ml e Vivian está em ml também. Então, eu quero saber a razão entre a quantidade de Vivian dividido pela quantidade de Jorge. Vai dar uma fração simplificando. Então, vejam. Jorge, 6 xícaras de 40 ml. Portanto, 6 vezes 40, 240 ml, mililitros. Não precisa transformar. Vivian tomou 8 xícaras de 30 ml. 8 vezes 30, 240. Portanto, a razão entre o que Vivian, muita atenção, Vivian e Georgia, na ordem, 240 ml dividido por 240 ml. São iguais, portanto, a razão é 1. Tomaram quantidades iguais. Letra B. Razão e proporção também sempre aparecendo nas provas da banca INEPAM. Questão número 11. Marina aplicou 12.515 reais, 12.500, 1.600 reais sob o regime de juros simples, a uma taxa de 0,15% durante 1 ano e 7 meses. Qual é o valor do montante dessa aplicação? Lembrando que a banca INEPAM gosta de valores extravagantes. R$ 215.600, vejam, o valor do capital bem alto e a taxa bem pequena, 0,15%. E o tempo sempre eles colocam em anos e meses. Então aqui eu tenho que transformar isso aqui em meses, que é exatamente 19 meses, e eu vou transformar isso aqui em fração, uma vez que eu tenho R$ 215.600, eu tenho alguns zeros para poder simplificar. Então, vejam, primeiramente vamos calcular os juros, lembrando que o montante é o capital somado com os juros, e os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vejam, o capital, R$ 215.600, vezes 0,15 sobre 100, vezes 19. Então, vejam, R$ 215.600, vezes 0,15 centésimos, vezes 19. Podemos simplificar 2 zeros, então ficou juros R$ 2.156, vezes 0,15 vezes 19, que multiplicando dá exatamente R$ 6.144,60, que eu devo somar com o capital. Então, veja, se eu
Se os centavos aqui é 60 centavos, eu já anulo algumas alternativas. Veja, anulo a B, que tem 80 centavos, anulo a C, que tem 50 centavos, e anulo a A, que só tem aqui os juros. Portanto, a única opção restante foi a D, somando aqui R$ 215.600, que na realidade aqui é 600, mais R$ 6.144,60, dá exatamente R$ 221.744,60, que é exatamente a letra D. Vejam a carinha importante, questão recorrente da banca Inepam. Todas as provas que eu fiz, videoaulas, sempre tem uma questão de juros compostos. Questão número 12. Júlio comprou um brinquedo para sua filha e conseguiu, deixa eu mudar aqui a caneta, conseguiu um desconto de 9%. E com o desconto ele pagou R$ 1.190,28. Qual era o valor do brinquedo sem o desconto? Então, se o valor com o desconto é R$ 1.190,28, o valor do brinquedo vai ser superior. Outro detalhe, se o desconto for de 9%, você não pode acrescentar 9% sobre o valor que ele pagou. Muito cuidado com esse cálculo. Vejam, se o desconto da compra do brinquedo de Júlio foi de 9% e ele pagou R$ 1.190,28, significa que, em porcentagem, ele pagou 100% menos 9%, 91%. 91% eu vou transformar em número decimal. Índice 0,91, dividindo 91 por 100. Chamando de X o valor do brinquedo sem o desconto, tenho que 0,91x é igual a R$ 1.190,28. Dividindo, tomando cuidado com as vírgulas, esse cálculo aqui dá exatamente R$ 1.308. Na prática, vocês vão fazer tudo isso aqui sem necessidade de escrever isso aqui, logicamente. Só vai utilizar esse número aqui, ó. Vocês vão fazer a divisão final, uma continha de divisão, ou seja, R$ 1.190, como já demonstrei nas videoaulas anteriores. R$ 1.190,28 dividido por 0,91. Logicamente, como eu fiz passo a passo, eu demorei alguns minutos. Na prova, vocês vão gastar alguns segundos. Muito cuidado com esta divisão. Portanto, R$ 1.308 corresponde à letra B. Isto aqui é uma questão que tanto vale para questões de desconto e aumento. Portanto, vocês tomem muito cuidado que esta questão aqui é uma questão recorrente da banca. Vejam a carinha importante. Questão recorrente. Sempre está aparecendo questão de juros simples, juros compostos e porcentagem, aumento e desconto. Não podemos errar. Questão número 1. Eu sempre coloquei em cada tela duas questões. Uma questão adaptada e uma da banca. Então, nós temos dois tipos de simplificação. Quando o denominador é uma raiz quadrada e quando no denominador é uma raiz diferente da raiz quadrada. Por exemplo, raiz cúbica. Então, vejam. Quando eu tenho 70 dividido por raiz quadrada 200, raiz de 200, o que é racionalizar? Tirar esse denominador irracional. Então, primeiramente, nesse caso aqui, eu vou simplificar raiz quadrada de 200, fatorando.
10 ao quadrado, que é 100 vezes 2. Então, esse 10 ao quadrado sai fora da raiz sem o expoente. Então, fica 10 raiz quadrada de 2. Então, esta fração aqui eu tenho 70 dividido por raiz de 200 é 70 dividido por 10 raiz de 2. Simplifica 70 dividido por 10, dá 7. Então, fica 7 raiz quadrada de 2. Então, o que é racionalizar? Eu tenho que eliminar esse denominador raiz quadrada de 2. O fator racionalizante, ou seja, o número que eu devo multiplicar, é uma raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. Então, fica assim, 7 raiz quadrada de 2, dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicando isso aqui, vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, que na realidade é raiz quadrada de 4. Então, isso aqui simplifica, fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é exatamente a letra D. A questão 2 é uma denominador, uma raiz cúbica. Então, presta atenção. O fator racionalizante, eu não posso multiplicar somente por raiz cúbica de 5. Como o expoente aqui é 1, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Porque 1 com 2 dá 3. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, então vai ficar o fator racionalizante, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, fica 10 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Outro detalhe importante, quando o índice não é 2, o resultado tem que aparecer raiz cúbica. Então, por exemplo, aqui aparece raiz cúbica. Aqui não aparece, então já elimino. Aqui aparece raiz cúbica, aqui não aparece. Então, essas duas opções já estão eliminadas. Multiplicando raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, você soma o expoente do 5 e do 5. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. Isso aqui, some a raiz, fica 5. Então, fica 10 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Simplifica aqui 10 por 5, dá 2 raiz cúbica de 25. Que é exatamente a alternativa à letra A. Questões que sempre está aparecendo. Quando o denominador embaixo é raiz quadrada ou uma raiz diferente da raiz quadrada. Normalmente é raiz cúbica. 13. Glauber investiu 191.300 numa aplicação sob regime de juros simples. A banca gosta de números extravagantes, ou muito grande ou muito pequeno. Veja, R$ 190.300. Juros simples, não consta juros compostos no conteúdo. Sabe-se que a taxa, olha a taxa bem pequenininha, 0,13% ao mês, e que ele obteve R$ 4.720,11 de juros. Veja, um número extravagante. Qual é o tempo? Ou seja, o T. Veja, capitalização simples, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Como nós queremos saber o tempo, eu vou colocar esse termo aqui, colocando no primeiro membro. Então, capital vezes a taxa, vezes o tempo, é igual os juros. Então, vejam, 0,13 eu vou colocar em forma de fração. Por quê? Eu posso depois simplificar zeros que aparecem. Então, 0,13 eu coloco sobre 100. Então, fica assim.
0,3 centésimos, que é a taxa, vezes o capital, que é 190.300, vezes o tempo. Coloquei em ordem separado para vocês verificarem que eu posso cortar 0, 0. Multiplicando isso aqui com cuidado, 0,13 vezes 1913, eu tenho 248,69 T, que é igual aos juros. Portanto, o tempo vai ser um número inteiro, uma vez que eu tenho aqui, 15 meses, 16 meses, 18 meses e assim sucessivamente. Então, veja, dividindo isso aqui dá 19 meses. 19 meses corresponde ao quê? Um ano, que tem 12 meses, mais 7 meses. Letra E. Vamos marcar aqui, que eu esqueci de marcar. Olha a carinha importante aparecendo aqui novamente. Recorrente. Questão que sempre aparece na banca INEPAM. Questão de juros simples que não podemos errar. Correto? Tem dúvida? Envie nos comentários. Eu estou sempre insistindo. Se tem dúvida em alguma questão, não ficou claro a minha explicação, envia nos comentários. Sempre que possível, eu estou respondendo. Questão 14. Ju. Correu durante 2 horas e 13 minutos. Linguagem afetiva. Ju. Todos os dias. Ao longo de 18 dias, quanto tempo Ju terá corrido? Bom, aqui vocês têm duas maneiras. Ou transforma tudo em minutos, ou trabalha dessa forma. Eu vou transformar em minutos, correto? Se ela corre 2 horas e 13 minutos, 2 horas é 120 minutos, mais 13 minutos, 133 minutos dia. Como ela corre 18 dias, vezes 133 minutos, dá 2.394 minutos. Como aqui está em horas, eu vou dividir esse tempo em minutos por 60 minutos, para ver quantas horas. Com certeza vai dar algumas horas. Então, está excluído isso aqui, 3 horas fora do contexto. Aqui também está fora do contexto. A banca sempre coloca dados alternativas incoerentes. Portanto, 39 horas. Vai dar, então, dividindo 2.394 minutos por 60, dá 39 horas, que vai ser uma dessas alternativas. Então, 39 horas, correto? Esse pedacinho aqui, que é 0,9, é minutos. Não é 39 horas e 9 minutos. Muito cuidado, aqui está excluído. Isso aqui corresponde a uma parte dos 60 minutos. Então, vamos multiplicar a parte decimal por 60 minutos, que dá 54 minutos. Entenderam? Muito cuidado com esse cálculo. Não respondam assim de imediato. Dá uma refletida. Portanto, 39 horas, 54 minutos, letra D. Olha novamente a carinha importante e recorrente. Questão que sempre aparece na banca INEPAM. Não podemos errar. 15. Questão 15. Dentre os 12 professores de uma turma serão escolhidos 2 professores, um para paraninfo e outro para homenageado. Então, nós temos 12 professores, serão escolhidos 2. De quantas maneiras distintas esses professores poderão ser escolhidos? Lembrando que o que foi escolhido para paraninfo não pode ser para homenageado. Então, vejam, temos o seguinte: paraninfo, homenageado. Quantas possibilidades de escolha do paraninfo? Aqui a ordem não importa. Temos 12 possibilidades para a escolha do paraninfo. Escolhido o paraninfo, sobram quantos para o homenageado? 11.
Tanto poderia ser 11 aqui, 12 aqui. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar o número de possibilidades. 12 vezes 11, 132 maneiras distintas, letra E. Estas foram as 5 questões da banca INEPAM, concurso ou processo seletivo para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Gostaram? Façam suas inscrições no canal, ative o sininho para que recebam as notificações das próximas videoaulas, dá um like e vocês que estão estudando para concursos públicos cuja banca será a INEPAM, cliquem na playlist. O link está na descrição desta videoaula. Quer colaborar com o meu canal? 2 maneiras: compartilhando as nossas videoaulas com seus amigos. E se você tem possibilidades, utilize a chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Questão 13. Quantos anagramas podemos formar com as letras como se escreve o número 13? Então, o número 13 a gente escreve assim, 13, que tem 2 letras repetidas. Portanto, quando nós falamos de anagramas, nós estamos falando da análise combinatória, que será utilizado o conceito de permutações, ou permutações simples, quando não tem repetição, e permutações com repetição. Neste caso, permutação com repetição, uma vez que 13 tem 2 letras E. Então, a formulazinha é essa: permutação de N letras com alfa, beta, os elementos repetidos, vai ser N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, N é 5, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Alfa é 2, porque tem somente 2 letras repetidas, que é a letra E. Substituindo na forma, eu tenho permutação de 5 com 2 repetido. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2. Simplificamos o 2, ficou 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 1, 60 anagramas, que é exatamente a letra A. Vejam, carinha importante, questão recorrente. Sempre está aparecendo questões de anagramas em concursos da banca INEPAM. Não podemos errar. Questão 14. Um investimento sob regime de juros simples possui montante de R$ 251.558,18. Então, esse é o montante, que é o capital somado com juros. Taxa mensal de 0,3%. Tempo, 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. Então, vamos transformar isso aqui já em meses. Então, corresponde isso aqui a 18 meses. Qual é o valor do capital? Então, veja, o valor do capital necessariamente tem que ser menor do que o montante, uma vez que o capital somado com juros é o montante. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós queremos saber o valor do capital, que nós vamos chamar de C. Então, temos a seguinte equação: capital mais os juros, que é capital multiplicado por 0,3%. E eu vou transformar isso aqui em fração com denominador 100. Uma vez que fica mais fácil, uma vez dá para simplificar. Então, fica 0,3, 100, 1 ano e 6 meses, 18. Isso aqui é igual ao montante, que é R$ 251.558,18.
Vamos achar o mínimo múltiplo comum para eliminar o denominador 100. Então, o mínimo é 100, divide aqui por 1, multiplica por C, dá 100. C, faltou um Czinho aqui, mais 100 dividido por 100 dá 1, vezes 0,3 vezes 18. Isso aqui já multiplicando aqui, ó, dá 5,4 vezes C. Então, ficou 100C mais 5,4C, que é igual. O denominador aqui é 1, então multiplicamos por 100. R$ 251.558,18 vezes 100, deslocamos a vírgula 2 casas, portanto fica 25.155.818. Denominador comum igual, cancela, cancela. Essas duas parcelas aqui eu posso somar, são termos semelhantes. 100C mais 5,4C dá 105C, que é igual a 25.155.818. Portanto, o capital investido por essa pessoa será 25.155.818 dividido por 105,4. Efetuando essa divisão, logicamente, efetuando com muito cuidado, eu fiz com calculadora, logicamente. Isso aqui deu exatamente R$ 238.670, que corresponde à letra C. Stephanie, aí está a questão que você estava perguntando, se realmente o gabarito da banca Inepan estaria certo. Resposta, letra C. Questão importante e recorrente. Sempre a banca cobra questões de juros compostos e juros simples. Então, muita atenção. Vocês vão fazer concursos da banca Inepan. Atenção. Questão 15. Racionalizando e simplificando 104 sobre raiz quadrada de 2.535, nós temos. Então, questão também recorrente. Primeiro, eu vou simplificar. Aqui está falando racionalize e simplifique. Eu vou fazer o contrário. Primeiro, eu vou simplificar esta fração, esse número irracional. Ou seja, verificar se podemos tirar algum fator da raiz. Então, veja. Primeiramente, vamos simplificar raiz quadrada de 2.535. Fatorando esse número aqui, eu devo dividir pelos primos. Não é divisível por 2, não é dividível por 3, Então, vou dividir por 3. 2.535 dividido por 3, logicamente, faça o cálculo do lado aqui. Dá 845. 845 não é divisível por 3 mais, porque a soma dá 17. Divido por 5. Dividindo por 5 dá 169. Não dá para dividir por 5, nem por 7, nem por 11. Sabemos que 169 é múltiplo de 13. Então, divido por 13. 169 por 13 dá 13. E aqui divido novamente por 13 dá 1. Então, eu tenho aqui 3 vezes 5 vezes 13 ao quadrado. Então, 13 ao quadrado vezes 3 vezes 5 dentro da raiz. Como eu tenho aqui raiz quadrada e 13 ao quadrado, este fator aqui sai fora da raiz, multiplicando raiz quadrada de 15, que restou dentro da raiz. Então, simplificando esta raiz do denominador, é 13 raiz quadrada de 15. Então, veja, 104 dividido por raiz quadrada de 2.535 é 104 dividido por 13 raiz quadrada de 15. Posso simplificar este fator 13 com o 104, que vai dar exatamente 8. 13 vezes 8, 104. Então, ficou 8 raiz quadrada de 15. Logicamente, esse aqui não é o resultado. Por quê?
não pode aparecer numa fração um número irracional. Por causa disso que está falando, racionalize. Agora eu vou racionalizar, tornar esse denominador racional. Qual que é a regrinha? Eu tenho que pegar esta fração aqui, multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 15. Ou seja, multiplica o de cima e o de baixo por raiz de 15. Então, tenho 8 dividido por raiz de 15, vai ser 8 dividido por raiz de 15 vezes raiz de 15 dividido por raiz de 15. Então, vai ficar 8 vezes raiz de 15, e raiz de 15 vezes raiz de 15 dá raiz quadrada de 15 ao quadrado. Como aqui eu tenho raiz quadrada 15 elevado ao quadrado, simplifica, sai fora da raiz e fica o 1 dentro da raiz. Então, vai ficar 8 raiz quadrada de 15 dividido por 15, que é exatamente a alternativa à letra E. Está um pouquinho ilegível aqui. Então, veja, acredito que aqui eu tenho 3 raízes de... Essas alternativas estão descartadas. Aqui eu tenho 3 raízes de 15 sobre 15. Então, não é essa alternativa. Aqui, aparentemente, dá a impressão que é 8 raiz de 15 sobre 15. Portanto, letra E. Então, salvo engano aqui, porque está elegível, a resposta é a letra E. Olha novamente, a carinha é importante. Todas as provas que eu fiz comentários, sempre apareceu questões envolvendo números irracionais, ou seja, operações com números irracionais com raiz, e principalmente racionalização, questão recorrente. 5 questões da banca INEPAM que vale a pena vocês prestarem muita atenção para o concurso que será realizado pela banca para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes, cargo Guarda Civil Municipal. Tem dúvida? Envie nos comentários. Façam as suas inscrições no canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas para concursos públicos, lembrando que o concurso da Estatal Correios será publicado o edital no dia 8, próxima quarta-feira. Temos videoaulas e playlist da banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pela organização e aplicação da prova. Gostaram? Não esqueça, dá um like, continue no canal, clicando na playlist Banca INEPAM, link na descrição desta videoaula. E, se possível, dando uma força para o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Isto é muito importante, pessoal. O sucesso do canal depende de vocês. Compartilhe com seus amigos e mostre o meu trabalho, que é um trabalho gratuito. O que vocês podem fazer, conforme sugestão de alguns colegas internautas, é fazer uma colaboração utilizando a chave Pix, que está aqui embaixo. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.